Vocês sabem que tem uns carros que me lembram muito o Altozan, né? Essas grades, essas cores. E eu vou ser sincero, tá me dando uma saudade muito grande desse carro. E é como se eu fizesse mais de um dia que eu não dirigi ele, né? Aí, isso porque é verdade, porque eu dirigi ele ontem. E tá aqui o Altozan. Na verdade, eu venho dirigindo ele há muito tempo. Eu cheguei a bater esse carro, desde a última vez que eu postei um vídeo desse carro, faz o que, 8 meses atrás. Então eu vou contar um pouquinho do que aconteceu durante todo esse tempo e quais são os nossos próximos planos também para a lenda automotiva nipônica, primeira do Brasil, um dos carros mais excitantes que eu já comprei na minha vida. Nesse vídeo. Aí você pensa assim, ó, que você fica olhando esses painéis aqui, ó, os negócios tudo mal pintado, tudo cheio de contaminação por baixo. Nossa, me dá uma raiva isso aqui. Mas aí eu fico olhando, né? Pô, Guilherme, então por que você não para o carro e pinta ele? Por que você não para e faz o projeto? Porque você trouxe esse carro para o Brasil para fazer um super projeto e tal, não sei o quê. É verdade, né? Esse era o nosso plano inicial. Só que lembrando que existe uma oficina aqui e essa oficina depende de investimentos. E aí eu tenho que priorizar os investimentos. E, infelizmente, o Altozan ele está na categoria mais de comunicação e lazer, né? Para eu ter alguma coisa para comunicar, eu preciso ter o serviço primeiro, como, por exemplo, uma máquina que testa injeções de bicos indiretos, né? Então eu acabo comprando as coisas que estão em cima da lista e o Altozan, infelizmente, começa a ficar de plano B. Isso dito, o que eu preciso dizer é que eu estou usando esse carro no dia a dia com o maior prazer, né? Isso desde a última aquela manutenção que eu mostrei aqui no canal, que a gente estava com o motor desmontado, né? Peguei alguns vazamentos, eles continuam, os vazamentos continuam. Ali eu subi o motor, a gente fez a troca lá dos fluidos, etc. Dê uma olhada na vela. Se você não viu esse vídeo, clica aqui, ó, dá uma olhada para você visualizar lá a última etapa do Altozan. E aí a gente voltou o motor para o lugar, eu fiz também os amortecedores que estavam completamente sem ação. Lembrando que quando eu dirigi esse carro nos Estados Unidos, o carro, apesar daquele comportamento lá na pista, que eu andei lá no MSR, que o carro dava uma mergulhada às vezes, não sei o quê, no asfalto e nas condições do pavimento lá nos Estados Unidos, o carro estava bacana de suspensão, não fazia um barulho. Eu cheguei aqui no Brasil, dei uma volta no quarteirão e falei, meu Deus, o carro está desmontando, né? E grande parte disso eram os amortecedores, que são amortecedores da Mazda Speed, né? A versão AMG desse carro, né? Então são amortecedores com regulagem. Lembra da regulagem? Vem cá. Ó, então se a gente pegar aqui, ó, esse inclusive está sem a capa, eu tenho ali uma fendinha e 4 ajustes diferentes aqui que eu posso girar, né? Sim, o amortecedor estava sem ação, mandei aqui para fazer um reparo temporário, né? E lógico que no meio desse caminho, eu fiz todo um projeto para esse carro. Então eu tenho alguns kits de coilovers para esse carro, para eu conseguir ajustar a altura, que é um outro problema que eu estou enfrentando nesse carro aqui no uso do dia a dia, né? A altura dele. E aí eu vou chegar na batida, porque eu bati esse carro, né? Desde esses 8 meses. Então o que aconteceu? Como o carro é extremamente baixo, eu estava voltando de um ensaio da Halderium de noite, e eu gosto de dirigir esse carro de noite, porque tem pouco carro na rua, né? Então a gente consegue pegar mais embalo, eu diria, né? E aí eu estava num desses embalos de sábado à noite, né? Lá na Roberto Marinho, aí eu entro da Celso Garcia, não lembro qual era, Pedro Bueno, né? Saio da Pedro Bueno, vou entrar ali no viaduto da Washington Luiz com a Roberto Marinho e aí eu encontro um buraco. E eu não tinha para onde ir com o carro, eu tive que passar por cima do buraco. E aí eu peguei o buraco, eu não sei se o buraco pegou o para-choque e o para-choque empurrou o paralama ou se a roda veio e bateu no paralama. Porque você vê assim, a altura é super pequena aqui, né? E foi bem desse lado, estava fazendo a curva para a esquerda, bateu aqui e pum, rachou o para-choque, o paralama, né? Aí eu, puta, rachou o paralama do Altozan. Bom, beleza, é de plástico, é fácil consertar, né? Só que aí eu demorei o quê? Um mês para consertar isso, eu fiquei andando com ele trincado.
Aí eu falei, puta, não, tá muito feio. E aí tem aquela outra coisa, que é o efeito Altozan, porque as pessoas, quando eu ando com esse carro na rua, né, eu vou falar disso mais tarde no vídeo, mas o carro chama muita atenção. E é aquele negócio trincado, eu falei, puta, deixa eu arrumar rapidinho um paralama. Aí mandei pro meu funileiro, muito bom, inclusive, e ele falou, mas que cor é essa? Eu falei, essa é a cor que o japonês lá escolheu para pintar o carro na garagem da avó dele, né? Tenta chegar em algo próximo. E aí ele fez um trabalho lá de colorimetria, fez a pintura, né? Só que do paralama, e fez o reparo. E desde então eu já peguei mais uns 2 buracos, e aí você vê que o paralama ele começa a abrir, né? E lá do outro lado tá igual, né? Porque às vezes eu pego o buraco daquele lado. Só que aí eu olho para essa peça extremamente bem pintada, e eu olho para o restante do carro e me dá tristeza. Me dá muita tristeza. E o que mais que eu fiz de manutenção? Então eu retifiquei os amortecedores, né? Para não comprar os novos, os coilovers que eu queria comprar, porque são caríssimos. Só tem no Japão, né? Da HKS lá. Eu fiz, o motor continua vazando, eu pintei lá na frente, os pneus eu troquei, acho que eu já falei no outro vídeo. Freio ainda original, né? Que mais? Os amortecedores, né, das portas. Quando eu peguei o carro lá nos Estados Unidos, os amortecedores estavam ok. Você chegava assim e empurrava a porta para ela abrir, né? Eles estavam desse jeito. Quando chegou aqui no Brasil, eles já estavam sem ação. E aí é o seguinte, o movimento de entrada no carro, ele não é um movimento ergonomicamente pensado, né? É bem ruim de entrar no carro. Então assim, ó, você imagina você ter que ficar segurando uma porta para você depois tentar entrar aqui e escorregar para dentro do carro, né? Não dava, né? E aí isso começou a incomodar para usar o carro no dia a dia. E aí o que eu fiz? Eu comprei uns amortecedorzinhos no AliExpress, que era o jeito mais rápido de vir. E eu li que quando a gente compra esses amortecedores não originais, a carga deles é muito maior do que o original. E isso acaba afetando a dobradiça, né? Dá uma trinca na dobradiça. Aí o que eu fiz? Eu deixei meia carga. Então eu botei só a carga aqui desse lado, que provavelmente vai acabar trincando a dobradiça, porque agora está desequilibrado. Esse é o original, esse é o da AliExpress, né? Veio 4, eu só instalei 2, que é o suficiente para segurar a porta. Inclusive aqui nesse ângulo ela consegue até abrir a porta, né? Mas eu tô com medo de trincar agora a... Tá ouvindo? Tô com medo de trincar, de ter que reparar o negócio depois. E aí eu realmente estou usando esse carro quase que no dia a dia, né? Teve semanas aí que eu fui de semanas seguidas andando de Altozan e tem muita coisa legal para falar dele. Muita coisa ruim também, né? Então, geralmente eu ando ele de noite, né? Principalmente nos ensaios da Haldere. Só que eu tô, assim, usando ele no dia a dia. Tá aqui, ó, camisa suja. Ó, tem a mamadeira aqui do meu filho, né? E ele não tem porta-copos, né? Então as coisas ficam meio que rolando aqui, né? E eu levo ele pro colégio, ele gosta de ir pro colégio dentro do carro, né? Inclusive ele tá aprendendo a falar, né? Mas uma das coisas que ele fala é tchu, que é o barulho da blow-off do Altozan. Então eu chego assim para ele e falo assim, e aí, você quer ir com qual carro hoje? Aí ele vem e fala, você quer ir de Vroom? Vroom é a AMG, né? Quando você liga faz Vroom, é o Vroom. Esse aqui é o tchu. Aí você quer ir de Vroom? Aí ele, não. Você quer ir de Altozan? Aí ele, tchu, né? É o carro que ele mais gosta de ir pro colégio. E aí assim, ó, muita coisa eu reparei, né, no Altozan, como por exemplo o efeito Zan, que eu tinha visto lá nos Estados Unidos, que é a curiosidade que esse carro desperta nas pessoas e ao mesmo tempo, diferente de outros carros vermelhos, as pessoas não têm medo de se aproximar e perguntar o que é, né? Que carro é esse, de onde viu, nossa, que coisa diferente. Isso é uma aura que o Altozan tem, né, que a gente chamou lá nos Estados Unidos de efeito Zan, e eu tô vendo isso também na vida real de novo. Quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos pra rua e a gente fala mais sobre isso, quais são os próximos planos aqui, que tem coisa nova aí vindo, né? Vamos. Senhores, olha aí, quem disse que carro, tá vendo? Tá vendo? Rock, faz rock, né? Esse é o ruim desse carro. O único porém desse carro, eu digo que
que um kit coilover ele me permitia ajustar a altura. E aí eu ponho ele numa alturinha um pouco mais alta para uso do dia a dia, para raspar menos. E quando a gente fosse voltar para a pista, fazer uma direção mais embalada, né? Aí eu dou uma baixadinha, né? Aí ele fica com aquela dinâmica absurda. Eu falei em algum podcast, alguma outra collab que eu fiz aí com o pessoal, que o Altozan, ele é o carro mais legal que eu já dirigi. Isso é verdade. Olha que eu dirigi alguns carros. Tô falando sério. Não tem nada mais divertido, mais sensorial, mais mecânico e mais ágil que esse carro, que gira a mais de 9.000, porque aqui passa de 9.000, né? Lembra que no autódromo a gente estava com mais de 10.000, né? A gente dirigindo. Agora eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo, falar com vocês e dirigir o carro. Mas é isso. Esse carro assim, ele é divertido, né? Ele faz o tchu, né? Ele é ágil. Eu nunca vi nada parecido assim que eu possa dirigir na rua, que tenha placa, etc. Esse carro tem placa, tá? Pra quem não sabe, ele tem uma placa de clássicos, né? Isso que me permite, por exemplo, estar dirigindo desse lado. A legislação permite isso, tá? Tô fazendo nada demais aqui. E bom, qual que é a pegada do uso do dia a dia desse carro? A pegada é, por exemplo, ó, eu tô já com 100 km e eu tô com 3/4 de tanque. É mais de 20 por litro que esse carro faz. No trânsito, veja que eu tô dirigindo no trânsito. Eu pego o trânsito aqui das 6h30 para voltar para casa e ando e para. Lembra que nos Estados Unidos a gente andava em velocidade constante de cruzeiro e o carro ele rodou mais de 100 km para o ponteiro começar a sair do full, do F, né, do cheio? Era isso, né? Então assim, a autonomia de um motor 660 cilindradas turbo é uma coisa absurda. E eu tô aqui de 1992, né? Isso vai ser em conjunto com o peso do carro, 700 quilos, e a belíssima aerodinâmica desse carro, que é basicamente uma gota d'água. E aí vocês ficam aí discutindo, não, porque o Up TSI na rodovia, tá, não sei o que, faz 20 sofrendo, né? Não é? Não é assim? É isso aí. Então, aqui não faz, aqui faz 20 na cidade, tá? Só pra vocês entenderem, é 1992, ó. E esse aqui é o efeito Zan. E aí vamos falar agora dessa parte do efeito Zan. Ó, tá vendo? Esse é o problema desse carro. Você não olha o buraco, você bate, né? E ele é super baixo, né? Então, enfim, o único porém que eu posso falar desse carro. E o banco também, né? Mas já falamos sobre banco algumas vezes aqui, em vários vídeos desse carro. E aí qual que é a ideia, né? Excelente dele, divertido, é um carro que eu gosto de sair para dirigir, é um carro diferente, atrai a curiosidade e a atenção das pessoas, né? Não cria uma barreira, né? A tudo isso nós damos o nome de efeito Zan. E aí qual que é o nosso propósito agora com esse carro, né? Eu não vou ficar só dirigindo ele no dia a dia, não vou enterrar ele num Project Car, que eu vou ficar abrindo o motor, forjar, não sei o que e tal. Se eu for fazer isso, vai ser num motor novo separado do carro, né? A minha ideia hoje é continuar usando o carro no dia a dia e eu começar a trazer outras pessoas, né? Outros conhecedores de coisas que não são automotivas, em outras palavras, outros influenciadores, para experimentar isso aqui, ó, para conhecerem o carro, né? Emitir as suas opiniões e contar também as suas histórias, né? Por que não? É um carro que desperta conteúdo, eu diria, né? E vocês vão ver essa nossa ideia. A gente vai começar com o tó, tá vendo? Eu tenho que desviar dos buracos, né? Isso ao mesmo tempo que eu falo com vocês aí, mas a ideia é justamente essa: trazer o Altozan aí para pessoas que às vezes pensam que, não, carro bacana, tem que ser
carro de 2 milhões, carro grande, que tem 700 milhões de cavalos, tal, não sei o que. Só esse é o tipo de carro bacana, né? E eu discordo veementemente, qual que é a palavra? Veementemente, certo? Então é isso que vocês vão ver nos próximos vídeos. Eu vou começar provavelmente aqui revisitando o meu primeiro passageiro que eu tive aqui no Autozan, que é o próprio Arturito, né? Lembrando daquela viagem que a gente fez de 5.000 quilômetros nos Estados Unidos, né? E revisitar alguns momentos e conversar um pouco mais sobre tudo isso. E também falar talvez de outros projetos, certo? Bate-papo, certo? Bate-papo. Então isso aí vai ser uma série de novos conteúdos que eu vou começar agora a produzir aqui para o canal. Lembrando que aquele conteúdo mais técnico, de uma vez por semana, que a gente posta aqui já há alguns anos, vão continuar sendo produzidos, mas eu vou trazer novos vídeos por semana, né? O algoritmo requer isso e nós vamos entregar de uma maneira lúdica e legal. E aí fica para vocês uma pergunta: o que vocês gostariam de ver no Autozan, e também quem vocês gostariam de ver sentado aqui, ó, no banco do passageiro, dando uma volta comigo, né? E a gente contando aí umas mentiras, né? Falando sobre os 10 quilos de peixe que a gente pescou no fim de semana, né? Falar de quantos cavalos tem o carro que ele usa no dia a dia, esse tipo de conversinha que eu gosto, de certa forma, certo? Então é isso, senhores. Aguardem novos conteúdos aí com o Talkzan. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.